fake news. Sure. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Este é o principal, vamos dizer, principal produto, eu adoro essa palavra, né, adoro ficar força, conteúdo, né, já viu como é que é? Aqui do canal do Senso Incomum. Nós estamos também com os nossa playlist de livros, nossa playlist com alguns vídeos curtos, mas você pode sempre desfrutar aqui do seu podcast preferido aqui, um podcast que foi feito com todo carinho, esmero e ciência para você ficar mais inteligente e perder amigos, né? Nós sempre vamos pedir aqui para você, portanto, que você curta, se inscreva aqui no canal. Nós estamos chegando, chegamos a 150 mil inscritos aqui no canal, mas assim, sempre é importante. Curta, comente, compartilhe, faça o triplo C aí, curta, comente, compartilhe. Tudo isso vai educar o algoritmo do Facebook para ele explicar para as outras pessoas que um podcast é legal, que um vídeo legal para todo mundo ver é este vídeo aqui do Guten Morgen, do seu podcast preferido. É assim, nosso departamento de marketing depende, obviamente, de você, única e exclusivamente de você. Não se esqueça também que para nós continuarmos esse projeto aqui do podcast, estamos recebendo pouco disso, né? Mas nós precisamos do seu Pix. Cada um de vocês aí, paga um cafezinho aí pra gente se manter bem cafeinado e cheios de livros pra gente poder continuar com esse projeto. Então, a chave Pix é Flávio Morgen, MORGEN, @sensoincomum.org, né? Não é em comum, é incomum, com i, sensoincomum.org. Tudo isso vai fazer uma diferença enorme para nós continuarmos o nosso projeto. Quero fazer uma análise hoje um pouco mais ampla, né, sobre o que tem acontecido com a nossa cultura. E quando eu falo cultura, eu quero dizer de fato livros, filmes, músicas. Por que tudo isso aí tá completamente esbodegado, sabe, escangalharam de vez e vila-madalenizaram toda a cultura mundial? Como que isso se deu? Bom, boa parte disso a gente já sabe, né? Tem ideologias no meio, tem todas as questões de destruição, de você tentar criar comportamentos coletivos a partir da cultura. Mas assim, sempre nós usamos algum tema premente e atual para voltarmos a falar de alguma coisa mais elevada, ou seja, vamos voltar a entender a preocupação com a grande cultura de verdade a partir desta baixa cultura. Então, assim, eu quero usar um exemplo muito simples para a gente começar, né? Lá nos anos 80, todo mundo adorou um filme chamado Ghostbusters, né? Era um filme de aventura desses de sessão da tarde para a gente assistir, marcou a estreia, ou pelo menos assim, o começo do auge da carreira de vários autores, como Bill Maher, muita gente que ficou famosa ali pelo Ghostbusters, e as pessoas que viveram a sua infância nos anos 80, ou seja, quem tá lá com seus quase 40, entendeu? Muita gente ficou marcado por este filme, né? Aquela marca cultural que você fala assim, olha, eu entendo de cultura pop, aqui eu tenho um referencial de cultura pop, e isso, assim, vale inclusive para as donas de casa, entendeu? Para quem não acompanha esse tipo de coisa frequentemente, ou seja, não é algo da cultura geek, não é algo para você só ver no Ei Nerd da vida, não. É algo que todo mundo ali conhecia, todo mundo sabia as referências, todo mundo tinha assistido aquele negócio. Foi um grande sucesso de público, e recentemente fizeram um Ghostbusters, uma nova versão desse filme, completamente feminista, só com mulheres. Bom, essa versão só com mulheres foi um fracasso de público retumbante, absurdo, assim por diante. Mas por que fizeram? Essa é a grande pergunta, né? Por que fizeram um novo filme do Ghostbusters só com mulheres? Porque eles não criaram, por exemplo, uma versão feminista, né? A Liga Feminista que busca caçar fantasmas, criando novos personagens, criando novos fantasmas, criando um enredo completamente diferente. Por que você precisou pegar algo ali dos anos 80 e ressignificar, né? Isso que é chamado nas artes de releitura, né? Tem um amigo meu que
fala, né? Quando você ouve que algo é uma releitura, você já sabe que você deve fugir espavorido, né? Uma releitura de Hamlet. Provavelmente vai ser com um trans preocupado se ele tem ou não tem uma giromba, entendeu? Sempre essa pataquada. Bom, não foi apenas Ghostbusters, né? Esse foi só um exemplo de público, de fato, né? Da audiência dizendo de fato o que pensa, simplesmente não indo assistir este novo filme. Mas você teve recentemente um outro caso ainda mais grotesco, né? Mandalorian, a série de Star Wars. Star Wars teve 3 filmes nos anos finalzinho ali não lembro agora se é começo ou final dos anos 70, tá? 3 filmes que eles, curiosamente, eram o capítulo 4, 5 e 6, né? Ou seja, estavam dando a entender já desde o começo que existia uma história anterior e que alguma hora iriam contar aquela história anterior, né? O que é chamado dentro da teoria de roteiros, né, como prequel, né? Ou seja, seria contar uma história anterior, mas aquilo ali estava com uma história já em média res, né? Ou seja, tinha começado ali pelo meio. Mas pela história global que contaram, faltava ainda muita coisa anterior. Mas assim, fizeram lá 3 episódios que foram... Bom, ninguém precisa explicar o sucesso que foi Star Wars, né, naquele momento. Todo mundo adorava aqueles personagens. Esses Star Wars, para quem não sabe, o George Lucas, ele contou com muito apoio do Joseph Campbell naquele momento. Joseph Campbell, que é considerado por quase todo mundo que não entende nada de mito como o maior estudioso de mitos nos Estados Unidos. E para qualquer pessoa que entenda um pouquinho de mitos, como um falastrão que não entendia porcaria nenhuma sobre mitos, né? Mas que ele entupiu Hollywood e boa parte das pessoas endinheiradas e da academia americana com uma visão extremamente simplificada e falsificada, inclusive, sobre mitos, né? Ele contou ali com a ajuda do Campbell para fazer Star Wars. Então, Star Wars foi o primeiro grande filme, grande é que eu tô querendo dizer no sentido de bilheteria, única e exclusivamente de bilheteria, né? Mas o primeiro desses grandes filmes que tentou criar uma espécie, vamos dizer, de mitologia moderna, né? Então, pouca gente percebe, por exemplo, né, o personagem principal, Luke Skywalker, né? Ele era para ser uma menina, na verdade, eles trocaram para um rapaz na última hora. Tudo bem que o Mark Hamilton também não convence muito como homem, né? Às vezes você também olha e fala assim, mas talvez você ainda seja uma menina, não sei. Desde os anos 70 ainda mantém-se isso, né? Hoje ele tá lá desesperado falando, olha, só pra deixar bem claro, eu voto pelo Biden, eu voto pelo Biden, eu voto pro Biden. Olha, agora eu voto pela Kamala, agora eu voto pela Kamala, Kamala. Eu não tenho mais nenhum outro assunto na vida, além de falar, olha, eu fiz Star Wars lá 200 anos atrás, numa galáxia muito distante, e hoje eu voto no Partido Democrata, né? Só que tem algumas coisas curiosas aqui pra gente pensar, né? Em primeiro lugar, a maior parte dos jovens hoje não faz a mais puta ideia de quem seja o Mark Hamill, entendeu? A primeira coisa pra gente levar em consideração aqui. Segundo lugar, né? O personagem dele, Luke Skywalker, você veja esse sobrenome, né? Skywalker. Você fala assim, mas foi só uma jogada ali que o George Lucas fez, porque é um filme sobre Guerra nas Estrelas, é um filme passado no espaço. Bom, o deus da mitologia nórdica, Loki, ele é realmente conhecido, né? O epíteto dele, como ele sempre é lembrado, é o andarilho dos céus, né? Loki Skywalker. Então, assim, você tinha muitas dessas referências extremamente simplificadas, reducionistas ao limite, dentro do filme Star Wars, né? Então, aquilo que é considerado por muita gente como uma aula de roteiro, na verdade, é mais ou menos como você pegar assim, a simplificação suprema do que é um roteiro e falar assim, olha, faça um filme pomposo só com a parte simples. Você nunca pode colocar nada minimamente mais complexo nesse roteiro. Chamou muita atenção, obviamente, pelos efeitos especiais, né, da época, mas assim, todo o seu roteiro, ele é, assim, o tipo de roteiro mais simples
que você conseguisse imaginar naquele momento. Ele só era longo, mas mantendo sempre essa simplicidade. Não tem, assim, praticamente nada ali que fuja um pouco da obviedade dos roteiros, né? Que quando você vai analisar eh, a teoria da poética, do fazer literário, de como você cria uma história, como você narra uma história, não tem nada ali fora da obviedade, fora de uma coisa assim mais fácil para uma plateia grande agora pensar nisso, né? Eu até comentei com alguns episódios para trás que, por exemplo, quando algum estudioso, eu nunca achei o nome desse cara depois, né? Aquela coisa que você acha que você não vai ser importante e depois você acaba se lascando. Algum estudioso tinha analisado quantas pessoas, provavelmente, né, fazendo um cálculo meio chutado, né? Quantas pessoas teriam lido a Eneida, do Virgílio, desde a época que a Eneida foi escrita até, tipo, o começo do Renascimento. Ele chuta ali 12 mil pessoas. Quer dizer, a audiência desse podcast, na prática, né? A audiência desse podcast em 2 dias. Então, assim, a obra fundamental da poética ocidental, ela foi lida por muito pouca gente. Quando você vai fazer um roteiro amplo numa sociedade de massas, você não vai fazer um roteiro modelo Eneida. Você não vai fazer um modelo como, sei lá, qualquer grande clássico, que é uma complexidade, assim, uma quantidade de personagens absurda, vem e volta, sabe? Sei lá, cada página ali da Eneida começa a contar uma história que tá dentro de outra história, que aí tem uma referência a uma coisa passada, que às vezes não tá no livro também, que você precisa buscar referência pra fora, assim por diante. A Bíblia é a mesma coisa, né? Você pega um capítulo de uma página da Bíblia, ele tá contando ali uma história com tantas camadas de significado ali por baixo, que você passa uma vida inteira lendo aquele negócio, extraindo significado e não para. E o significado, às vezes, também não tá no texto bíblico, você tem que procurar por fora, você tem de extrair aquilo ali em conexão com outros textos, né? Então, assim, é uma complexidade muito grande. É algo ao qual você precisa se dedicar. É um gosto cultivado. É que a primeira pausa que a gente precisa fazer para a gente entender do que a gente está falando. Quando nós falamos, então, de alta cultura, o principal para a gente entender, sempre quero me focar nisso, é a ideia de você ter criado uma comunidade civilizada, óbvio, né? Mas uma comunidade que ela se dedique a complexidades e camadas de sentido cada vez maiores, tá? Para ela apreciar algo que necessita de cultivo para o gosto. Lembra que eu falei, né? Culto, para mim, é sempre uma. Quando a gente fala de cultura, né? Sempre uma palavra importante é da gente lembrar que uma cultura ela é local, você não tem culturas universais. Você tem sempre uma cultura local. Ao mesmo tempo, ela exige o cultivo, ela exige culto, ela exige uma dedicação e um trabalho ali para você conseguir apreciar aquilo ali adequadamente. Quando a gente voltou a fazer esse podcast aqui no Spalato Studio, a gente começou justamente falando sobre a crise da nossa cultura, né? Que eu falei que a cultura estava em X, né? Das altas classes e das baixas classes. E eu me foquei muito, né, nessa questão. Quando eu falei sobre o que é o clássico, né, depois eu voltei também ao texto do T.S. Eliot, ele tá. Acho que o ponto fundamental ali do que ele tá dizendo é falar assim: o clássico, essa civilização clássica, é uma civilização que você tenha gente o suficiente produzindo, entendendo, apreciando coisas que necessitam de um common taste, né? Um gosto comum elevado. Ou seja, gosto comum não é funk, entendeu? Funk, assim, você consegue colocar lá para qualquer pessoa que não teve estudo nenhum, que não tem nenhuma apreciação estética, não tem nenhum refinamento, não tem nada mais avançado, além do básico do básico do básico, eu falo assim, olha, isso aqui é uma coisa para você se divertir. Pronto, ela trata aquilo ali como se fosse música. É bem diferente, obviamente, você tentar ouvir Wagner, entendeu? Não que Wagner, aqui, assim, é muito difícil enfiar isso na cabeça das pessoas, porque todo mundo tenta pegar só uma frase do que a gente fala, né?
tira ali do resto do todo, e fica só numa frase. Não quer dizer que Wagner não consiga ser apreciado por alguém que tenha gostos menos refinados, entendeu? Não tá longe de querer dizer isso. Mas eu quis usar o Wagner de exemplo exatamente por causa disso, né? Um pouco diferente de você falar de Mozart, Beethoven, Bach. Por quê? Wagner, ele vai ter a introdução das óperas dele. Você pega uma playlist lá do Spotify e fala assim: eu quero ouvir as aberturas do Wagner. Wagner Overtures. Você vai achar tudo lindo. Vai falar assim: não, maravilhoso. Ó, você consegue mostrar para uma criança, ela vai achar tudo aquilo lindo. Lindo. Porém, o Wagner, especificamente ele, separado desses outros grandes, quando você vai ouvir uma ópera dele, sabe, de ponta a ponta, você não precisa ouvir, sei lá, os Nibelungos, né, suas 23 horas. Você pode ouvir uma coisa um pouco mais curta ali dele. Você vai ver, assim, depois da abertura já começa a ter algumas complicações, né? Aí é gente falando, longos trechos, sabe, de conversa, ou seja, um personagem fala, outro personagem responde e tal. Isso aí exige cultivo, entendeu? Não é um gosto fácil. Não é um gosto aí que você consegue passar para uma criança. Ela fala assim, nossa, tá legal, tá agradável. Não, ela começa a falar, meu, tá meio entediante. Qual que é a graça disso aí? A graça é gigantesca. Wagner, inclusive, ele era considerado, além de tudo, um poeta, porque ele, ao invés de pegar textos canônicos, né, textos geralmente religiosos, como fazia-se antigamente, ou textos de dramaturgos, ou textos, por exemplo, como o Beethoven faz na Nona Sinfonia, né, que ele pega um poema do Schiller, que hoje é tratado como o hino da União Europeia, né, a Ode à Alegria. O Wagner, ele escreve também, ele escreve as siminhas lá, tudo aquele... e tudo muito bonito, tudo adorável. Então, assim, ele além de um grande compositor, ele é um grande poeta. Ali exige cultivo, entendeu? Ali não é uma coisa assim que você joga a semente e já tá pronta no dia seguinte. Não, exige cultivo, exige tempo, você não consegue apreciar aquilo ali num primeiro momento. Bom, e aí a gente tem alguns tipos diferentes, né, de bens culturais. E o que o Eliot está dizendo, aqui o que eu acho fundamental para a gente, é que nós precisamos ter uma comunidade de gostos mais elevada. Não estamos falando daquela cultura, né? Todo nerd, aliás, isso que é engraçado. Todo nerd, na minha época, eles gostavam de coisas que exigiam. Tudo bem, não é alta cultura, era cultura nerd, cultura geek, inclusive, né? Na minha época era usado isso como um termo negativo, né? O geek era aquele cara assim, sabe, sem habilidades sociais nenhuma, o cara meio esquisitão, sabe, perdido ali no meio. Gostava de coisas muito avançadas, mas assim, da área dele. Ou seja, uma cultura. Não é universal, mas era algo que exigia cultura, né? Geralmente era aquele cara de exatas, jogava GURPS, entendeu? Jogava uns RPGs que exigem muita conta. Isso era um tipo de cultura que exige um certo refinamento. Não é alta cultura, óbvio, mas também exige um certo refinamento, né? Hoje em dia, quando você fala, né, canal nerd, vou buscar coisas nerds assim por diante. Eu fiz uma pesquisa uma vez assim, sabe, só de curiosidade. Você digita nerd no YouTube e vê o que acontece. Você entra nesses canais, né, esses sites aí que ganha uma fortuna falando que é nerd, nada ali exige cultivo. Nada, absolutamente nada. É besteira, só besteirol, assim por diante. Então, tudo isso para dizer, né? Voltando aqui ao exemplo do Star Wars. Star Wars era algo para as massas, não era algo que exigisse um refinamento nenhum. E era um bem de consumo, um produto, né, cultural para as grandes massas. O que se fez recentemente com Star Wars? Foram vários prequels, né? Teve os 3 filmes ali para mostrar como é que era tudo anteriormente. Até hoje eu não entendi por que reclamam tanto daquele... Eu só assisti o primeiro do prequel quando eu era jovem. Então alguma hora eu preciso ver esse filme velho, porque eu sei que todo mundo reclama, mas como tinha uma cena de corrida, eu adoro. Mas tem algumas coisas sagradas, vamos dizer assim, né, pro Star Wars. Uma delas é, por exemplo, a ideia de força. Agora você vê uma série nova na Disney, chamada Mandalorian, que tem como a origem da força sexo lésbico. Exatamente, sexo lésbico. E isso tá lá explícito, né? Nessa nova série. Não é o Mandalorian, desculpa. Como é que chama?
Até esqueci o nome, né? Mas é o último Star Wars que chegou. Por que você precisa pegar Star Wars e criar, né? Recriar, fazer uma releitura, dizendo que a força depende de sexo lésbico, ao invés de criar uma série de lésbicas, machonas, lutadoras, guerreiras, sabe? Tipo, uma nova Xena, por exemplo. Não, você precisa pegar o Star Wars. Por que você precisa disso? A resposta é muito simples e óbvia. Porque você gosta de Star Wars. Só que esse gosta é onde começam os nossos problemas. Dá a impressão que isso é simples, mas vamos complicar aqui um pouquinho para a gente poder elevar o nível aqui do Guten Morgen. Então vamos lá, você gosta de vários elementos culturais, referências culturais que fizeram parte da sua infância, né? Aliás, o Star Wars não é o Mandalorian, é a nova série chama The Acolyte, né? Tudo isso aí significa que você tem já aquelas referências na sua cabeça. São coisas que você gostou no passado, e aí a gente vai chegar num problema novo, tá? Tudo aquilo ali fez parte da sua infância. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: por que as coisas novas não são de fato novas? Ou seja, você entra no cinema hoje, quais são os filmes bons que estão em cartaz? Vai ser o Indiana Jones, vai ser o novo Aliens, vai ser o novo. Até tava conversando com o Daniel, né? Um novo filme do Ursinho Pooh Blood and Honey, que agora é um filme de terror, sabe? Um filme de terror adolescente com o Ursinho Pooh matando todo mundo. Só coisas assim, completamente novas releituras. Por que que isso aí acontece? Porque você gosta disso, tá? Só que faz muito tempo que a nossa cultura, numa sociedade de massas e que se diz de comunicação, eu já fiz um episódio inteiro, né, mostrando que a gente não vive de fato numa sociedade de comunicação, porque nós não criamos novos meios comunicativos, né, não estamos cultivando o nosso gosto para chegar em modelos cada vez mais refinados, cada vez mais elevados, né? O Império Romano tinha isso, o Renascimento tinha isso, sei lá, a Bíblia foi isso, sabe? Os grandes clássicos da literatura, da música, das artes, todos eles criaram novas referências. Nós não estamos criando essas novas referências, nós estamos constantemente fazendo releituras de algo que nós já gostamos, e tentando criar alguma coisa nova, né? Pra quem não sabe, por exemplo, os novos Animaniacs, aqueles lá da Warner, na abertura dos novos Animaniacs, eles falam que você vai assistir ideologia de gênero. Eles falam isso, né? Nós somos contra as pessoas, né? Os caras que não gostam de ideologia de gênero. Por que você precisa fazer isso com os Animaniacs? Porque você gosta, tá? Vamos primeiro para a parte elevada, antes da gente descer. Gostar de algo, uma obra literária, por exemplo, te dá um livro aqui e você vai, na hora que você me devolver o livro, espero que você devolva por sinal, eu vou te perguntar, e aí, o que você achou do livro? Você vai me responder, eu gostei. Essa é a forma correta, adequada, para você ter tido contato com um bem cultural, seja ele elevado ou não. Alguns pensadores, críticos literários ali, principalmente na década de 60, década de 49, na verdade, né? O Wimsatt e o Beardsley. Eles criaram uma coisa, Beardsley, desculpa, eles criaram um conceito chamado falácia afetiva. Isso seria o seguinte: eles estão criticando a forma como nós entendemos a cultura baseando-se no quanto nós gostamos ou deixamos de gostar daquilo. Isso foi uma resposta àquilo que no comecinho do século XX, né, foi chamado de impressionismo, ou seja, um bem literário, eles estão se preocupando principalmente com literatura, mas não diz respeito unicamente à literatura, diz respeito às artes como um todo. Você dizer que você gosta daquilo ali não significa, de fato, que essa foi a sua melhor leitura. Ou seja, se eu te entreguei um livro do Kafka, na hora que você me devolveu, você falou assim, eu gostei do livro do Kafka, significa que você conseguiu apreciá-lo de fato, que você teve uma leitura profunda, refinada, que você conseguiu perceber tudo aquilo ali do Kafka. Eles dizem que não. Por isso que eles falaram que a afetividade em relação a um bem cultural é falaciosa. Não se pode, de fato,
ter como a sua reação principal ser simplesmente a questão de você ter gostado daquilo ali ou não. Falácia afetiva, tá? Ela nunca foi plenamente aceita no âmbito da crítica literária. Afinal, de fato, você precisa gostar de algo para aquilo ali ser bom. Quer dizer, se você não gostou de Shakespeare, alguma coisa ali tá errada com você. Não tá errado com Shakespeare. Alguma coisa tá errada com você. Só que, como eu falei, né, isso aí foi uma reação àquilo que tinha começado no século XX da educação impressionista, ou seja, a impressão que algo te causa, né, seria a educação pela impressão, seria uma coisa boa, né? O Ovídio, por sinal, né, ele falava do docere delictendo, ou seja, né, você educar, ensinar pelo quanto você consegue gostar daquilo. Só que a gente tem alguns problemas aqui, né, para a gente conseguir avaliar de fato essa questão da falácia afetiva. De novo, né, se você retirar essa frase do contexto, você simplesmente vai dizer, aprendi algo, existe a falácia afetiva. Então, assim, se alguém gosta de um livro, significa que essa pessoa é burra, que essa pessoa não entendeu de fato aquilo ali que tá no livro, que tá num filme, que tá numa música adequada. Então, pronto, é só você falar que as coisas que você não gosta que são boas. Este é o problema, não significa necessariamente isso. E sendo uma reação ao impressionismo, isso aí vai gerar alguns problemas, né? Afinal, o que eu acho que é tão curioso no século XX, na questão cultural, é o seguinte, ele tá sempre reagindo, né? Foi uma reação ao impressionismo. Então daqui a pouco vai ter a nova reação. Aí todo mundo vai ficando, né, moderno, depois pós-moderno, depois, agora eu sou o woke pós-moderno, assim por diante. Isso aí é uma coisa perigosa. O que é interessante de nós entendermos da falácia afetiva, ela é um recorte. E é um recorte, principalmente, é uma crítica que se faz a quem não tenha um gosto refinado, tá? Ou seja, você às vezes entrega algo muito bom, sei lá, pegar um filme, tentar fugir um pouco da literatura porque ela já é entendida, né, afetivamente como algo elevado. Então vamos pensar num filme, eu vou pensar num filme que eu acho fundamental para quem gosta de cinema, né? O Silêncio dos Inocentes, acho que é de 95, se não me engano, 94 ou 95. O Silêncio dos Inocentes. Pode ter muita gente que não gostou daquele filme. Muito violento, dark, né? Um clima meio esquisitão ali. Se você entrega um filme como esse para quem não tenha algum refinamento, vou dar um exemplo meio mais clichê, né? Entregar para minha avó. Bom, minha avó, ela tem um bom gosto, tem um certo bom gosto pra música, tem um certo bom gosto pra aquilo. Só que se eu mostrar O Silêncio dos Inocentes pra minha avó, ela não vai aguentar ver 15 minutos daquele filme. Ela não vai conseguir assistir aquilo ali por 15 minutos. Por quê? Ela não tem um refinamento para novas formas de arte, tá? Que lidem com algumas outras questões que não seja simplesmente assim, olha, eu vou ver flores e uma história de amor e eu vou mostrar o bem contra o mal, o bem vencendo, assim por diante. Não, aquilo ali não é esse tipo de narrativa mais simplificada. Ele é um filme bem violento, né? Um filme assim que ele quer te causar emoções que não são boas. Aliás, se você viu O Silêncio dos Inocentes, se você assistiu aquele filme e você teve uma emoção boa, um filme sobre um serial killer que precisa ser encontrado, e a moça vai pedir ajuda para outro serial killer, desculpa, mas não é um filme para você se sentir bem, entendeu? Aquele filme para você terminar com uma sensação horrorosa mesmo e você reflete ali e fala assim, mas espera aí, apesar da sensação horrorosa, isso aí me causou algum tipo de reflexão, me causou, sabe, a apreciação daquele negócio, não é uma apreciação como você vai apreciar a comida no restaurante. Não é simplesmente, não são só as coisas boas. Tem também as coisas horríveis. É um filme de suspense, poderia ser considerado até de certa forma um filme de terror, tá? Então, quando eles falam sobre essa falácia afetiva, eles estão apontando para o fato de que no século XX você começou a ter novas formas de arte, novas formas de expressão, inclusive, que elas não funcionam simplesmente pelo gostei e não gostei, por essa dicotomia, tá?
E às vezes você gosta de algo que seja ruim, né? Que cause coisas ruins, que tenham, sabe, que burle um pouco daquelas regras de uma narrativa comum. Que te cause reflexões sobre um serial killer, por exemplo. É difícil você pensar num serial killer no passado, né? Uma obra de arte falando sobre serial killers no passado. Geralmente aquilo ali estava associado, né, à baixa literatura, justamente as classes mais baixas, né, que vão gostar de literatura mais simplificada. Bom, O Silêncio dos Inocentes não tem nada de simplificado. É uma obra de arte do cinema muito difícil e que tem brinque, né, um pouco com essa falácia afetiva. A ideia dos grandes filmes de terror, Hitchcock, ele era muito especialista nisso, né? E você fala assim, olha, eu preciso causar uma sensação de incômodo. Eu preciso estar constantemente, né, te deixando assim meio afundado, te deixando meio mal, para você conseguir para você conseguir apreciar aquilo ali de fato. Um exemplo literário que nós temos, para a gente também abusar aqui um pouco dos clichês, é, obviamente, o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Crime e Castigo, ele coloca como protagonista o assassino. Muita gente vai acabar lendo o Crime e Castigo falando assim, ah, não, então eu me reconheço, né, no Raskolnikov. Olha, o Raskolnikov é um herói não compreendido por aquela sociedade. Não tem nada a ver com isso. Ele tá mostrando justamente um personagem deprimente. Alguém que é a frustração em pessoa. E ele comete um crime. Dostoiévski ele se baseou num crime real que ocorreu na França, que era de um cara, assim, ele era inteligente o suficiente, esse francês, esqueci o nome do cara agora, para ele ter escrito um artigo que foi elogiado por Alexis de Tocqueville, tá? Então, assim, não era um burrão qualquer. Só que ele era um delinquente que matava pessoas, entendeu? Foi preso, foi degolado na França por conta do que ele estava fazendo, assaltos a roubo, roubou o banco dos Rothschilds, etc. E vai ter a mesma questão ali também no Crime e Castigo, né? Ele mata uma velha usurária, né? Alguém que vive explorando de fato as pessoas pobres. Quer dizer, aquela velha, ali nova, ela, assim, é uma heroína? Ela é uma vítima? Quer dizer, ela é simplesmente uma inocente que foi morta? Olha o tamanho das questões que ele tá colocando ali pra gente. E, assim, a afetividade que você precisa ter para ler Dostoiévski, o tipo de sentimento que você precisa ter para apreciar de fato aquela obra, não tem nada a ver com o tipo de sentimento que você vai ter para ler, sei lá, qualquer tragédia do Shakespeare. É um outro tipo de pensamento ali, né? Quer dizer, você tá lá falando assim, olha, a Alinova é uma desgraçada, é uma véia maldita, ela só causa mal, ela é egoísta, ela é o cúmulo da ruindade e ela é assassinada. Bom, se ela foi assassinada, aí significa que assassinar uma pessoa como essa é justificado. Você entende o tamanho dos problemas que o Dostoiévski está colocando? Isso assim, a primeira parte do livro. Que, assim, eu falo sempre isso, né? Pra quem adora chamar Dostoiévski, né, de o Crime e Castigo, de um romance psicológico, pelo amor de Deus, você tá lendo aquilo ali da pior maneira possível, que é a maneira freudiana, né? Acho que Freud ele fez muito mal ficando elogiando Dostoiévski na sua obra inteira, porque todo mundo hoje vai ler Crime e Castigo procurando um livro psicológico. A primeira parte dele não tem quase psicologia nenhuma, né? O cara ali no meio de uma sociedade, não é só da sociedade totalmente decadente, é tudo físico, né? Tipo, tem cal, tem construções pela metade, aí ele vai esconder, não sei mais o que. Quer dizer, ele não é psicológico. Ele é quase. A primeira parte dele, né? Dividindo o livro ali em 5 partes, a primeira parte dele é quase materialista. É o contrário da psicologia. É brutalidade pura. Até a cena, né? Tudo escrito ali, é sangue, nossa, eu preciso agora esconder esse sangue, agora eu preciso lavar, eu esqueço a porta aberta, não sei mais o que, entre irmãs. Cara, é o caos. É simplesmente o caos material, quase sem psicologia. Só que você notou que o tipo de afetividade, o tipo de sentimento que você precisa ter para apreciar de fato uma obra como a do Dostoiévski, isso que a gente tá falando ainda do finalzinho do século XIX, ele é completamente diferente do que você vai ter para apreciar, sei lá, o Oliver Twist,
Os Miseráveis, é, sei lá, mesmo uma Madame Bovary, entendeu? Que também, assim, é centrado numa personagem, a Emma, que é uma vaca, entendeu? Aquela mulher é uma desgraçada. E ela é a protagonista do romance. Mesmo assim, ele tá chegando num nível novo, né? Um atrai, o outro mata. Pô, o tamanho dos problemas que a gente tá tendo aqui, né? Então, essa falácia afetiva, ela tá, na verdade, chamando atenção para o leitor e o apreciador de arte despreparado. Muitas pessoas hoje, elas tentam consumir, esse pessoal da alta cultura no Instagram, esse pessoal que, sabe, acabou de sair da novela Malhação, se converte. Antes acontecia isso muito com o pessoal protestante. Hoje em dia os católicos conseguiram pegar esse negócio e piorar muito, né? Fala assim, não, agora eu sou um neopuritano ou puritano de terço, que é o pessoal católico, vou apreciar a alta cultura. Eu tô aqui tomar meu chazinho 5 horas da tarde levantando o mindinho na hora de virar a xícara. E agora eu tô apreciando, né? Não aprecio mais a música da novela, não aprecio só MPB, agora eu vou apreciar grande música clássica. Bom, muito da música clássica você vai precisar também ter algumas afetividades ali diferentes. O Mahler, por exemplo, você não vai conseguir simplesmente ouvir aquele negócio e falar assim, mas como é bonito, né? É igual o Beethoven. Não, não é. Ele tá lidando com algumas outras questões dentro da música. Quando você chega na música, principalmente depois da passagem do século, né? O comecinho ali do século XX, sabe? Com Stravinsky, Debussy. Debussy até que é bonitinho, tá? Mas assim, Stravinsky, Shostakovich depois, sabe? Aí quando você vai chegar em, sei lá, eu não vou nem falar de música do Decafônica, mas você vai chegar em alguns outros caras que eles estão colocando elementos desarmônicos na música, né? Sei lá, se você já ouviu Bela Bartok no piano também, assim, tem música que você ouve aquele negócio, dói o ouvido, assim, que você fala, caramba, o cara, ele tá se forçando a tocar de uma maneira complexa, só que difícil, desarmônica, dolorosa ao ouvido, sabe? Dá a impressão que ele tá tocando o piano com martelo, entendeu? Esse tipo de arte, eu não tô fazendo um elogio, obviamente, a toda essa arte desarmônica, né? Tem muita coisa ali que não vale absolutamente nada, né? O Bela Bartok, por exemplo, eu acho que tem música dele que é tão difícil de tocar quanto é difícil de ouvir, certamente, porque tem muita coisa ali muito ruim, apesar de ter algumas musiquinhas ou outras ali que, sei lá, eu acho bastante curiosas ali, né? Pra quem gosta de música querer conhecer. Só que você reparou, você precisou de uma nova comunidade de gosto, um outro tipo de relação, e é uma relação entre, agora é a grande pulo do gato, o artista e a plateia. Não se trata mais de uma arte 100% objetiva, que você simplesmente olha para aquele negócio e fala assim, isso aqui é bonito por si. Por isso que eu não falei do Beethoven, né? Por isso que eu não falei de Mozart, por isso que eu não falei de Bach. Esses caras você consegue colocar para qualquer audiência, seja numa missa, seja numa festa, seja, sei lá, em qualquer lugar. Vai lá numa favela, fala assim, olha, você não para de ouvir funk. Eu não preciso nem falar, né? Vai falar assim, olha, vamos ouvir algum tipo de música um pouquinho mais elevada. Coloca lá um Mozart pra tocar, ele vai falar assim, nossa, isso aí é bonito, isso aí é legal, bacana. Você não consegue fazer isso com Mahler, entendeu? Com o Wagner, você já viu que tem algumas complicações ali, sendo que o Wagner, ele faz tudo bonito. Mas tem umas partes ali que exigem um outro tipo de contato anterior. Ou seja, de cultivo anterior até você chegar no Wagner. No caso de um Mahler, no caso de um, sei lá, é, Stravinsky, meu Deus, né? Stravinsky, eu acho que ele consegue ser maravilhoso, mas tem parte ali que você fala, meu, parece que tá, sei lá, então você tá num abatedouro de porcos, entendeu? Pra algumas pessoas, né? Muita porrada, muito som barulhento mesmo, né? Então tudo isso aí demonstra o seguinte: a arte do século XX, a boa arte, a arte elevada, vamos dizer assim, né? Porque tem muita coisa ruim aqui também. Ela exige um sentimento da plateia. Para ela causar o sentimento adequado, ela exige uma certa apuração. Por isso que a arte do século XX, ela às vezes é tão complicada,
Porque esse negócio de você falar assim, mas é a apreciação do público, eu tô educando o público. Ó, o tamanho do problema que a gente tá tendo. Educando o público anteriormente até ele conseguir apreciar aquilo ali de fato. Você vê que isso aí vai acabar caindo em 1000 academicismos, né? É o que eu falo, por exemplo, da semana de 22 aqui no Brasil. Modernismo brasileiro foi o que escangalhou o Brasil beyond repair. Se a gente tem alguém a culpar pela desgraça que é o Brasil não ter virado um país bonito, com arquitetura bonita, casas bonitas, sabe? Que seja um lugar turístico, agradável, que você olha pra tudo quanto é lugar, sabe? Sei lá, pra quem já viajou pra Europa, você vai pra uma cidade como Verona, Roma, Londres. Londres hoje em dia já tá bem escangalhado em alguns pontos, né? Mas sei lá, no interior da Inglaterra, ali, se você não vai pra cidades industriais, pra Alemanha, não, você dá uma volta. Sei lá, pra quem já foi pra Edimburgo, você dá uma volta pela cidade e você fala assim: olha, eu já tive toda a arte que eu consegui assimilar. Meu cérebro conseguiu assimilar em um dia. Ah, quantos museus você foi? Não, nenhum. Eu tava andando pela rua. É tudo lindo, maravilhoso. Não parava de tirar foto, sabe? Você quer tirar foto dos bueiros, você quer tirar foto do poste de iluminação. É tudo lindo. É tudo maravilhoso. Por que que o Brasil não é assim? Sendo que nós tínhamos grandes artistas aqui, nós tínhamos grandes arquitetos, os arquitetos austríacos que criaram São Paulo. Quando você vai para a Áustria, você fala: nossa, agora eu entendi o que esses caras tinham em mente. Porque a arte da Áustria, a arte do centro velho de São Paulo é a mesma coisa, só que lá tá limpo, não tem Cracolândia, não tem, sabe, noia. Você consegue pegar o celular e ficar lá tirando foto, olhando para cima, tá tudo bem conservado. É o mesmo tipo de arte, uma arte meio romântica, meio gótica até em alguns pontos. Catedral da Sé foi criada por um arquiteto austríaco. O centro ali de São Paulo, né, que tem muitos prédios modernistas um do lado do outro, né? Agora tudo apertado. Mas você vê que fala assim, cara, mas assim, quando eu vou pra Áustria, eu entendo o que esses caras estavam tentando montar. Só que aí vem o modernismo. Por que que o modernismo brasileiro, ele é um dos piores modernismos, se não o pior modernismo, pelo menos que eu tenho ciência? Porque ele quis ser simplesmente uma lição de moral. Ele é o que alguns pensadores americanos estão chamando de os neopuritanos da cultura. Ou seja, a arte, justamente por você pegar essa falácia afetiva e levar aos limites, ela começa a falar assim: mas a arte, entenda, é só para aquelas pessoas, sabe, que frequentam o Museu de Arte Moderna, sabe? Vão lá pro Guggenheim, em Nova York, e ficam lá olhando aqueles quadros tudo escangalhado lá, uma nojeira lá na tela que parece uma poça de vômito. Aí os caras ficam: oh, nossa, oh, apreciação, oh, nossa, realmente, né? É uma arte completamente afetada e completamente aburguesada, porque ele quer dar uma lição de moral na plateia constantemente, falando: olha, você não tem gosto refinado para ter uma apreciação aqui adequada. Para quem não sempre teve problemas com pintores, por exemplo, como Pablo Picasso, esse é meu grande problema com ele. Picasso, quando ele tinha 19 anos, procura no Google as imagens que Picasso pintava com 19 anos, ele falava assim: não, eu pintava igual Michelangelo quando eu tinha 19 anos. Quando você vê as pinturas dele, você fala assim: olha, não sei se é igual Michelangelo, mas caramba! Ele era um pintor renascentista com 19 anos. Putz grila, por que que ele pinta aquele monte de coisa feia depois, o resto da vida inteira? Eu acho que o Picasso, ele tem algumas coisas que tem valor de fato, mas ele tá constantemente brigando com a plateia. Tem um exemplo aqui muito claro do que é essa falácia afetiva. Tem o famoso quadro dele, Guernica, né, que ele mostra uma cidade totalmente escangalhada, e tem uma história, eu não sei quanto de verdade há naquilo, né, que ele foi mostrar aquilo ali numa exibição, chegou um soldado, não sei se era do Franco, né, mas assim, eu sempre associei um soldado fascista, olhou pro Picasso, mostrou ali o quadro e falou assim: foi você que pintou essa coisa horrorosa? E o Picasso olhou de volta e falou assim: não, foram vocês. Você entende o que que é isso, né? Ou seja, às vezes ele tá pintando ali alguma coisa que é para ser horrorosa, que tem um motivo para ser horroroso. E que quer causar uma sensação ruim. Você vê, né? Depois de Primeira Guerra Mundial, depois de Guerra Civil Espanhola, depois de Segunda Guerra Mundial, depois de todo esse caos, era inevitável que a arte também se fragmentasse bastante. Seja ela para fazer uma arte, sabe, boa, seja ela para fazer uma arte meio ruim.
Quando você pega a poesia, então fica uma maluquice, né? Assim, você não vai conseguir apreciar um grande poema como The Wasteland, do T.S. Eliot, sem ter muita explicação ali por trás. Senão fica um monte de palavra, né? O cara jogando lá, olha, abril é o pior dos meses, eu lembro da neve, aí eu lembro, né, que eu ia andar de esqui, aí eu tava com medo, aí eu fui na cartomante lá, que era a melhor cartomante, aí ela pegou a carta do enganado, aí não sei mais o que. Você fala, mas o que é isso? Entendeu? Por que as pessoas consideram esse o melhor poema do século XX? Mas tem motivos ali, lá tem uma motivação, ou seja, aquilo ali foi feito para criar algum tipo de apreciação. Bom, isso falando de como a arte como um todo no século XX, ela pegando esse século inteiro de produções geniais, às vezes, quando eu falo genial, não significa que ela é necessariamente boa, tá? Como eu falei, você vai pegar o Schoenberg fazendo música dodecafônica, ele é um gênio da música, mas assim, se você consegue ouvir Schoenberg por mais de 10 segundos, parabéns pra você, porque eu prefiro ouvir o telefone fora do gancho, sabe? Sei lá, a TV desconectada, que o som pra mim é muito mais agradável. Barulho de obra, por exemplo, eu acho muito mais legal do que o Schoenberg, mas ele é um gênio da música. Entendeu? Essa arte genial, ela está constantemente brincando, provocando, acho que esse é o melhor verbo que a gente pode usar, a plateia para ela sair, ser retirada de seu estado catatônico simplificado e chegar em outro nível de relação com a própria arte. Tá? Bertolt Brecht, por exemplo, é um cara que ele fez muito disso, né? Que ele, para quem não conhece, é o dramaturgo comunista alemão. Ele quer fazer uma arte no qual, assim, o ator, ele vai lá, faz um personagem, daqui a pouco ele senta lá no canto lá do palco mesmo, aí ele troca de roupa, faz um outro personagem, aí as gambiarras lá estão tudo aparecendo, aí ele conversa com a plateia, aí tem uma hora que o personagem vai falar assim, aumenta o som aí, caramba, pô, a iluminação aqui. Porque ele não quer, diz ele, né, que ele falou assim, eu quero que a plateia seja crítica, que ela não aceite aquilo ali como simplesmente uma ficção passiva. Eu quero que a plateia tome uma atitude em relação a isso. Este tomar uma atitude, essa arte que está constantemente querendo te educar, é o problema que nós estamos enfrentando no século XXI e pouca gente conseguiu lidar com isso ainda. Então, o que nós temos, né? Neste primeiro momento, quando você está falando sobre isso no século XX, você tem uma arte completamente afastada hoje do grande público. Quando a gente falou lá sobre a crise da nossa cultura, nos episódios aí para trás, a gente estava falando que a cultura estava em X. Ou seja, que você sempre teve uma cultura da alta elite, né? Não significa necessariamente sentido financeiro, mas costuma ter pelo menos algum grande financiador por trás. Que ele faz uma arte em nome do povo. Em compensação, o povo ele faz uma arte que tem valores completamente diferentes e faz assim, pelo menos pensando em si próprio. Então, quando nós olhamos para as artes hoje, e para arte aqui, de novo, né, não é só nesse sentido elevado, é no sentido também mais baixo clero da coisa, MPB, o exemplo mais óbvio, né? O povo não ouve MPB, quem ouve MPB é quem assiste novela da Globo e diz que aquilo ali é uma música de alta qualidade, nossa, né? O bom gosto, o gosto refinado. Aí tem lá o tiozinho lá tocando violão e falando umas besteiras lá, falando literalmente, sem cantar nenhuma besteira. Mas eu pontuei naquele momento que teve um momento no qual as duas teve um cruzamento aqui, né? Criou-se de fato uma arte que ela conseguia ser apreciada, uma arte, uma cultura, não só artística, apreciada, seja pelo peão de obra, seja pelos maiores intelectuais do mundo, que foi na Idade Média. A Idade Média, né? Você chega numa catedral medieval, né? Em Bolonha, em, sei lá, em Paris, em qualquer um desses lugares, ela é objetivamente apreciada por tudo. No século XX, você está constantemente, então, lidando com a plateia, com a reação da plateia. Isso aí foi sempre a crítica deles. E esse pessoal que falou sobre a falácia afetiva, que também não deve ser tomada, né, como um pedra de toque, né? Vou frisar isso mais uma vez, né? Não dá para você simplesmente falar assim, olha, então todo mundo que simplesmente diz que gosta de um livro tá errado, esse pessoal aí
é fraco, né? Tem pensamentos baixos. Não significa isso aí de maneira nenhuma. Eles estão reclamando, olha que coisa curiosa, do relativismo sentimental. Pensa mais um pouquinho. No começo do século XX, primeira metade, não quero dizer comecinho, primeira metade do século XX, você tem muitas ideologias grotescas em andamento. Grotescas mesmo. Você tem totalitarismos, você tem comunismo, você tem nazismo, você tem a própria ideia da noção da democratização de toda a sociedade. Portanto, isso aí não significa simplesmente uma questão política, uma questão de voto, mas você ter artes, elementos culturais de massa, rádio, por exemplo, que eles precisam estar constantemente falando com toda a população. Então é uma simplificação muito grande, mas assim muito rápida, principalmente, da comunicação. A comunicação começa a virar de massa. Os livros começam a virar livros de massa. Alguns dos grandes modernistas, inclusive, eles têm esse traço de usar uma linguagem muito fácil. O exemplo que eu sempre dou, né, o pessoal que vive me perguntando assim, mas que livro que é bom para estudar alemão? Kafka. Kafka, ele tem uma linguagem, escreve um dos grandes clássicos da literatura. Assim, a obra do Kafka, assim, é difícil você ver quem vai criticar o Kafka na língua alemã. Mas ele tá imitando uma máquina de escrever. Lembra aquele negócio? Pá, volta. Quer dizer, quase todas as frases dele cabem dentro de uma batida de máquina de escrever, né? Tudo frase que tem geralmente uma linha. E ele tá imitando a máquina de escrever de uma delegacia de polícia. Então a descrição dele não é uma descrição pormenorizada do pensamento do cara, de como foi o movimento dele. Não, é tudo duro. Todos os personagens dele são robóticos. É pra você ficar meio apertado mesmo, se sentindo num trem de subúrbio. Que ela fala assim: personagem foi até a janela. Ponto. Acendeu o cigarro. Ponto. Olhou para o lado e disse: ponto. Senhor K, venha comigo. Ponto. Entendeu? Tudo duro. Até a minha grande crítica à tradução canônica do Modesto Carrone aqui no Brasil, que o Carrone, ele curiosamente, ele escreve melhor do que o Kafka, né? O texto do Carrone, ele é mais fluido, ele é mais agradável, ele é mais bonitinho. O Kafka, ele é mais duro, ele é incômodo, o que ele escreve ali de fato. Mas, como eu tô falando, eles estão constantemente dando uma lição de moral. Tá? Não tô falando do Kafka aqui, não tô falando assim. Esses artistas das vanguardas, esses artistas que querem causar uma impressão, eles estão o tempo todo muito mais preocupados com a relação com a plateia do que de fato, até mesmo com a sua própria arte. Quando você vai pensar que você está, sei lá, 1900. O exemplo aqui da Primeira Guerra Mundial que eu falei 1 milhão de vezes, num livro que eu não paro de citar aqui. Você vai assistir A Sagração da Primavera em 1913. É um balé todo duro, não tem roteiro, não tem história. Olha como ele complicou ainda mais o Wagner. Os bailarinos todos fazendo umas posições completamente esquisitas, nada harmônicas, sabe? Fazendo umas caretas, entendeu? Tudo, sabe? As poses totalmente estranhas. Daí alguém vai lá e te pergunta: e aí, o que você achou da Sagração da Primavera? A reação que você vai ter é o mais importante. Então a arte, nesse sentido, por isso que eu citei alguns críticos que eles falam desse neopuritanismo, ela está muito preocupada neste momento em te dar uma lição de moral. Modernismo brasileiro, por que a Semana de 22 ainda é a pedra de toque fundamental para ter escangalhado o Brasil? Porque ela não está preocupada em ser artística. Ela tá preocupada em ser uma lição de moral. Só que não é mais aquela lição de moral, sei lá, contos infantis, né? Acabei de ler A Roupa Nova do Rei, terminei. E aí, crianças, o que você conseguiu aprender sobre isso? Ah, eu consegui aprender que aqui. Eu consegui aprender que o poder precisa de bajuladores. Olha, eu consegui aprender que, na verdade, a gente precisa olhar pra coisa como ela é mesmo. O pessoal que tinha falado sobre a falácia afetiva, que tinha criticado, era justamente porque eles estavam preocupados com o quê? A politização das artes. Tá? Tinha a arte naquele momento, ela estava servindo a outros fins. E era um fim sempre de uma lição de moral,
que não era mais uma lição de moral preocupada com moral, ela estava preocupada com alguma questão social, né? Alguma questão política por trás. Eles, o Wimsatt e o Beardsley, naquela época estavam preocupados em despolitizar tudo isso. E é isso que é interessante da gente pensar em falácia afetiva, né? Quando você vai lá perguntar pra alguém, tipo, olha, tem uma música nova sei lá, um exemplo muito simples. Você pega o último disco que saiu do Chico Buarque, o último disco que saiu do Gilberto Gil. Coloca lá uma música do meio lá pra pessoa e fala assim, você gostou? Se você não falar que é do Chico Buarque ou que é do Gilberto Gil, ela não vai falar que ela gostou. Se você começa já falando assim, olha, eu vou te dar uma música nova do Chico Buarque, ela fala, nossa, olha, ele está fazendo isso de fato por conta do potencial artístico daquilo ali ou por uma apreciação ao, usando muitas aspas aqui, artista, tá? Então a falácia afetiva, a meu ver, como que eu iria colocar assim, um adendo nessa teoria, ela hoje em dia, ela está muito mais voltada ao artista, alguém conhecido, alguém que tem uma referência conhecida, do que de fato a arte em si. Sendo assim, agora vamos voltar a falar. Agora que a gente foi para uma teoria mais elevada, vamos voltar aqui a baixar o nível. Quando a gente fala agora de cultura pop, da cultura de massas, qual o grande chamariz do roteirista de Hollywood, das séries da Netflix, das músicas de massa hoje? Por que que agora você precisa necessariamente pegar o Indiana Jones e transformar numa mulher, pegar o 007 e transformar numa mulher negra, pegar os Animaniacs e falar de ideologia de gênero, pegar, sei lá, alguma coisa completamente conhecida, escangalhar aquilo ali, sem criar nada de novo? Só um exemplo, né? O Ross Douthat, ele costuma falar sobre isso. Você não tem mais nenhum super-herói novo. Acho que o último super-herói que foi criado foi o Deadpool. Mas assim, pô, mas você tem Marvel e DC e não tem um super-herói novo? Pelo menos algum relevante. Você pode até falar, mas inventaram a revistinha. Eu quero saber alguém conhecido por todos. Entendeu? Alguém que seja tão grande quanto o Lanterna Verde, pelo menos. Você tem um novo? Não tem. Tá? Só que esses conhecidos, né, o 007, o Indiana Jones, o Ghostbusters, sei lá, vai pensando aí no que você quiser. Você já tem um afeto que é igual o Chico Buarque. Você tem um afeto obrigatoriamente positivo por ele por imposição social. Você não tá sendo nem um pouco crítico aquilo ali. Ah, vai sair o novo Mad Max. Ah, já sei que é um filme bom. Pelo menos já sei o que esperar. Vai sair o novo Exterminador do Futuro. Tudo bem, não vai ser igual o Exterminador do Futuro 2, mas eu já sei o que esperar. Eu tenho já uma afetividade pré-condicionada em relação àquilo ali que eu estou vendo. Se eu tenho essa atividade pré-condicionada, significa o seguinte: aquilo ali é um elemento de autoridade. De novo, eu vou focar nisso. Se é um elemento de autoridade, aquilo ali determina comportamentos. Aquilo ali é algo, autoridade. Ó, pensa direito nessa palavra. Significa que o que o 0007, o que o 007 faz, o inimigo dele, por exemplo, tem que ser entendido como inimigo de todo mundo. Se você faz um 007 falando assim, ó, o 007 é contra o patriarcado, o grande vilão do mundo é o patriarcado. Se agora o Capitão América, o vilão do Capitão América, ele cita Jordan Peterson, o Jordan Peterson é o grande problema hoje a ser entendido. Porque eu já tenho uma afetividade imediata, irrefletida, não pensada, obrigatória em relação ao Capitão América. Logo, qualquer inimigo do Capitão América vai ser entendido como algo ruim. Taca tudo aquilo ali que eu não gosto dentro do inimigo do Capitão América. Taca tudo aquilo ali que eu gosto, sei lá, feminismo, ideologia de gênero, toda a cultura woke. Agora o Capitão América, ele tá dizendo que a América é ruim, que a América precisa ser pós-colonial.
ele vai defender os inimigos, as antigas colônias da América, ou sei lá, da Inglaterra, né, que a América ajudou no passado, de uma maneira simplificada, de uma maneira boba. Igual eu falei do Star Wars, né, que ele tem um roteiro grande, mas essa grandiosidade não significa complexidade. É um roteiro para as massas, tá? Por isso que agora vamos pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis, aí começa a falar assim, olha, então, né, mas a gente tem que ver quais são as relações de gênero entre os elfos. Você vai pegar agora qualquer bem cultural relevante, um novo Star Wars, e mostrar que o Império, na verdade, né, o único problema do Império é que eles são heteronormativos. A grande aliança, né? O que a gente fazia ali contra o Império era poder fazer cirurgias de transição de gênero em crianças. Porque você tem uma afetividade imediata com Star Wars. Então, quando eu quis chamar a atenção sobre a falácia afetiva, por isso que eu fiz todo esse preâmbulo falando assim, ó, toma cuidado com isso aqui, sabe? As pessoas que mais falaram de falácia afetiva foram bem críticos a isso. Falando assim, mas peraí, não dá pra você simplesmente dizer, né, que se você gosta de algo é ruim e se você não gosta é bom, ou coisa do tipo. E o leitor simples, o leitor que não tem apreciação elevada, às vezes ele é o melhor leitor. Não é um teste de ferro, entendeu? Ó, vem pra cá e vem pra lá. Não é. Mas ela chama atenção para o que é feito com a plateia. E principalmente numa era em que as artes como um todo, e arte, eu tô de novo falando sobre artes, principalmente as artes do baixo clero, elas estão sempre querendo dar uma lição de moral. Eu vou fazer um teste aqui para você, não importa que semana você esteja assistindo esse podcast. Você vai fazer o seguinte: você vai abrir o New York Times, ou sei lá, a lista dos mais vendidos, pode ser em português, não importa. E veja quais são os livros. Você vai ler a sinopse, aquele um parágrafozinho ali de cada um dos livros. Inclusive, você faz isso com os filmes também, de cada um dos filmes dos mais vistos nessa semana. Você vai reparar o seguinte. Fala assim, 70% facinho. Vai ser sorte se for só 50%, mas 70% facinho. Você vai ver que são filmes, livros, etc., que estão querendo te dar uma lição de moral. E uma lição de moral deles, ou seja, olha só, é a imigrante do Afeganistão que ela chegou nos Estados Unidos e não conseguiu se adaptar. Olha, esse cara aqui é a pessoa que trocou de sexo e agora ele não tem mais, perdeu todos os seus amigos da infância, assim por diante. A historinha, ela hoje, ao contrário dessa época, ela não tá mais, não tem mais aquela autoridade, né? Um bem, por exemplo, como o nazismo era ali que eles estavam tanto criticando. Porém, ela mantém uma coisa no qual esses autores estavam criticando, esse pessoal que falou da falácia afetiva, que é você transportar o seu sentimento bom, aquilo ali que você fala assim, olha, isso aqui eu vou tratar como algo bom para algo ruim. Simplesmente dizendo assim, mas eu gostei da historinha. Vou falar uma coisa aqui que pode ofender muita gente, mas é quando eu vejo muita mulherzinha, sabe, fazendo esses canais de livro, canal de. Não sei mais o que, eu não tô falando dos meus amigos, porque eles realmente não caem nessa, tá? Mas assim, é coisa muito típica de mulherzinha, sabe? Que fica. Sabe aquela coisa meio GNT? Sabe? Mulher conversando à tarde sobre. Ela vai sempre pegar aquele livro e falar assim, mas eu gostei tanto, sabe? Lúcia Guimarães fazia isso no Manhattan Connection, né? Que eu lembro que quando eu tava na comunidade do Manhattan Connection no Orkut, todo mundo a chamava de Lúcia, o filme é lindo Guimarães. Todo filme pra ela era lindo. É porque isso aqui é muito bonito, olha só, o que era? É Brokeback Mountain, né? Você pega o cowboy, uma figura, o símbolo da masculinidade suprema dos Estados Unidos, aquele herói que todo mundo tratou como alguém bom, porque ele trazia lei e ordem. Conseguia trazer ordem aonde estava o caos. Aqui tô falando ordem não no sentido jurídico da coisa, né? Mas ordem onde estava o caos.
Fala assim, ó, o cowboy ele consegue conversar com o índio, ele usa o índio como ajuda pra perseguir o bandido, etc. Quer dizer, o cowboy é uma pessoa boa, ele enfrenta a natureza, ele enfrenta o búfalo, ao mesmo tempo ele não mata búfalo à toa. Ele sabe caçar pra comer, mas ele também não é tipo o cara, esses caçador da Botsuana lá que sai matando elefante à torta direita simplesmente pra colecionar troféu. Entendeu? Ele não é um parasita, ele trata bem a mulher, ele é romântico. Você pega esse cara e fala assim, ó, agora ele é gay. O filme é lindo. Entendeu? Era como a Lúcia Guimarães falava. Isso é falácia afetiva. Isso é quando você realmente cai na falácia. Você transforma todas aquelas coisas que você já tem um pré-entendimento como bons, como positivos, e vai lá e fala assim, agora eles vão te dar uma lição de moral. O filme Brokeback Mountain, nunca assisti. Ele tá querendo te passar uma lição de moral. Um filme de um cowboy normal, sei lá, você vai assistir Clint Eastwood, né? Vai assistir a trilogia do Homem Sem Medo lá, ó, The Good, The Bad and The Ugly. Ele não tá querendo te passar uma moral. Ele tá querendo te passar uma história tão complexa, tão interessante, que você fala assim, agora eu assisti uma história de gosto refinado, elevada, sabe? Que eu achava que era uma coisa, acabou terminando de outra forma. Teve várias peripécias ali, teve vários momentos que eu falei assim, nossa, agora eu tô gostando desse cara, agora eu não tô gostando tanto assim, olha, agora eu não sei mais o que, blá, blá. Isso é uma história. Isso é arte. Isso é uma narrativa. O modelo cultural que a gente tá tendo é um modelo extremamente simplificado, simplesmente dizendo, olha, tá vendo essa pessoa? Ela parece um nazista. Tá lendo Jordan Peterson. Tá vendo esse cowboy aqui? Ele é... Nossa, como ele é bonzinho, né? Como ele é sempre sensível a todas as causas sociais, etc. A propósito, ele morde a fronha. Portanto, ele é o grande herói. Você reparou, então, que na prática tudo está sendo feito. Meu grande chamariz aqui pro pessoal que gosta de arte, sabe? Que não quer só querer falar de política. Entenda um pouquinho de arte, sabe? Vai estudar um pouco de poética, vai estudar como é que os roteiros são feitos, vai estudar como é que os grandes críticos literários pensavam, para você entender como estão escangalhando a nossa cultura e como o sentimento coletivo das pessoas é moldado por isso, né? Isso porque eu nem falei do Brasil, nem falei de Rede Globo, né? Rede Globo vai ter sempre, né? Só você ver as novelas como elas eram nos anos 70, 60, 70, 80, né? Todo padre que é bonzinho é comunista. Se o padre não é bonzinho, é porque ele é religioso. Toda mulher que é velha fofoqueira é porque ela é uma mulher do patriarcado. Já toda mulher que era a heroína é porque ela conseguiu, né, ser divorciada, conseguiu ser mãe solteira, conseguiu ser alguma coisa ali. Não é uma crítica a quem se divorcia, entendeu? É uma crítica a você usar isso como modelo, como grande paradigma social. Ou então é a do sexo livre, ou então é coisas do tipo. Isso é sempre você usar o afeto da pessoa de uma maneira politizada. Era o que os caras queriam, né? Falaram assim, a gente precisa ter alguma coisa um pouquinho menos politizada, porque assim é que você consegue ter um gosto refinado e consegue criar uma comunidade de gosto mais elevada. Bom, gente, isso porque eu tô resumindo bastante o que deu pra falar hoje, tá? Não se esqueça de nos fazer um Pix, tudo isso é determinante pra gente, pelo amor de Deus. A gente termina esse podcast, nos faça um Pix porque a gente precisa do seu café, nós precisamos comprar nossos livros, nós precisamos pagar as contas aqui do estúdio e nós dependemos de você. Então, ó, chave Pix é Flávio Morgen, MORGEN, @sensoincomum.org, tá? Faça um Pix aí pra gente, porque tudo... E tem aqui o QR Code, tá? A gente tá facilitando a sua vida para você nos pagar um café. Mantenha-nos cafeinados, curta, compartilhe, tá? Se inscreva aqui no canal, nós estamos com 150 mil, mas nós precisamos estar com, sei lá, 1,5 milhão. Não sei, né? Vamos ver se a gente consegue crescer aqui os nossos números pra gente passar essa mensagem adiante. Então nos encontramos semana que vem no seu podcast preferido, Guten Morgen Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.
Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.